Por volta do final dos anos 40 e início dos anos 50, o rock começa a nascer dentro da cultura afro-americana, a partir do blues, do gospel e do rhythm and blues. Sister Rosetta Tharpe já leva a guitarra elétrica para dentro do gospel, abrindo uma nova forma de expressão sonora. Em seguida, Chuck Berry estrutura a guitarra como linguagem central do rock, transformando o ritmo em narrativa musical. Little Richard intensifica a energia vocal e rítmica, levando a performance ao limite da explosão sonora. Bill Haley ajuda a levar esse som ao rádio e ao grande público, consolidando sua circulação comercial inicial. Nesse período, essa música ainda enfrenta fortes barreiras de circulação dentro da indústria segregada, mas já se espalha em redes paralelas. É nesse contexto que Elvis Presley surge como uma figura de amplificação. Ele não cria esse som, mas o incorpora e o leva ao centro da cultura de massa, atravessando essas barreiras de mercado. Ao mesmo tempo, o cinema da época, especialmente Rebel Without a Cause, ajuda a consolidar a imagem da juventude como identidade cultural própria, conectando música, comportamento e estilo em um mesmo imaginário social. A partir desse legado, o rock se desloca e atravessa o Atlântico. No início dos anos 60, essa linguagem é reinterpretada na Inglaterra, dando origem ao que depois seria chamado de invasão britânica. Bandas como The Beatles e The Rolling Stones absorvem o blues americano e o rock de Chuck Berry, mas reorganizam esse material em uma nova forma cultural, mais voltada para composição, estúdio e identidade de grupo. O rock deixa de ser apenas uma explosão rítmica americana e se transforma em linguagem global, retornando aos Estados Unidos em nova escala, agora como fenômeno mundial. Mas antes dessa transformação coletiva ganhar forma, algo já estava em movimento. Em For What It's Worth, Stop, Hey, What's That Sound, do Buffalo Springfield, surge um tipo de percepção diferente. Não mais celebração, mas tensão. A música não descreve um acontecimento específico, ela capta um estado difuso, uma sensação de que algo está mudando, mesmo sem forma definida. É o momento em que o rock começa a perceber o mundo ao seu redor. No final dos anos 60, o rock atinge um ponto de expansão e ruptura interna. The Beatles chegam ao fim como grupo, mas deixam um legado que já havia transformado o estúdio em espaço de experimentação e o álbum em obra contínua. Nesse mesmo período, a contracultura ganha força com o Flower Power e culmina em Woodstock Festival, reunindo artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who e Santana, que simboliza uma geração inteira tentando transformar música em experiência coletiva, marcada por ideais de paz, comunidade e expansão da consciência. A psicodelia atravessa esse momento como linguagem central, e o Pink Floyd da era de Syd Barrett ocupa um lugar de transição decisivo entre psicodelia e o que depois será chamado de rock progressivo, explorando colagens sonoras, estruturas livres e atmosferas distorcidas. Em paralelo, o rock progressivo se consolida como expansão formal do gênero, com músicas longas, complexas e influenciadas por estruturas da música erudita, como em Yes e Genesis. Nesse ponto, o rock deixa de ser apenas canção ou entretenimento. Ele se torna construção sonora, experiência e excesso, abrindo espaço para a reação que viria depois. Nos anos 70, o rock se fragmenta em múltiplas direções ao mesmo tempo, como resposta direta ao excesso e à expansão do final dos anos 60. De um lado, o hard rock e o peso da energia amplificada ganham forma em bandas como Led Zeppelin e Deep Purple, onde o volume, o solo e a performance se tornam centrais. Dessa força mais densa e sombria nasce também o heavy metal, consolidado de forma decisiva pelo som de Black Sabbath, que transforma o rock em linguagem mais pesada, lenta e obscura. No mesmo período,
O Southern Rock afirma uma identidade ligada ao sul dos Estados Unidos, à estrada e ao blues como raiz cultural. Inspirados por uma atmosfera já presente na música americana, onde Creedence Clearwater Revival ajuda a consolidar um imaginário de raízes, simplicidade e estrada, nasce o Southern Rock como linguagem própria. Dentro desse movimento, The Allman Brothers Band ocupa um papel central, com longas improvisações e forte herança do blues e do jazz, enquanto Lynyrd Skynyrd cristaliza essa estética de forma mais direta e popular, transformando o gênero em símbolo cultural do sul-americano. Mas ao mesmo tempo, nas cidades, surge uma resposta completamente oposta. O punk nasce como reação ao excesso técnico e ao distanciamento do rock progressivo e do hard rock. Para essa nova geração, o rock já havia perdido urgência. Nesse contexto, Sex Pistols e Ramones rompem com a complexidade anterior e reduzem o rock à energia direta, à repetição e à recusa da sofisticação como valor central. Dessa ruptura, nasce também uma nova ética de produção. O DIY, Do It Yourself. Qualquer um pode montar uma banda, gravar com poucos recursos e tocar sem depender de estrutura industrial. Daí surge a ideia simbólica dos 3 acordes, não como limitação técnica, mas como recusa do virtuosismo como critério central. Essa tensão aparece até na estética. O vocalista dos Sex Pistols, Johnny Rotten, usava uma camiseta com a frase I hate Pink Floyd, condensando o choque entre 2 mundos, o excesso do progressivo e a urgência crua do punk. Algumas bandas atravessam essa transição a partir do final dos anos 70 e permanecem influentes nos anos 80, mantendo a força do rock de arena e do espetáculo. O Aerosmith sustenta a continuidade do hard rock mais direto, ligado ao blues e à energia crua do palco. O AC/DC intensifica essa linha com uma abordagem ainda mais minimalista e rítmica, baseada na repetição e na força do riff. Já o Motorhead surge como um ponto de ruptura, acelerando o rock até uma fronteira onde hard rock e punk começam a se confundir em velocidade e agressividade. Paralelamente, o Kiss expande o rock em direção ao espetáculo e à teatralidade da arena, enquanto o Queen transforma essa expansão em linguagem narrativa e operística, onde o palco se torna construção dramática. Em outro eixo, o Rush preserva a dimensão mais estrutural do rock progressivo, mantendo complexidade técnica, rigor composicional e uma abordagem em que a música se organiza como arquitetura. O Iron Maiden consolida o heavy metal como linguagem mais estruturada, épica e técnica, ampliando o alcance do gênero para uma nova geração. O Metallica leva essa herança adiante, condensando o peso, a velocidade e a precisão do metal em uma forma mais direta e contemporânea, marcando a transição para uma nova fase do gênero. Encerrando esse percurso, o Scorpions representa a síntese mais melódica e emocional do hard rock e do metal dos anos 80, equilibrando potência e sensibilidade e funcionando como um fechamento lírico dessa evolução. Nos anos 80, o rock entra em uma fase de reorganização após as rupturas dos anos 70. O excesso do progressivo e a negação do punk já tinham aberto 2 caminhos distintos: expansão e recusa. Agora, o que surge é uma forma mais fragmentada, onde o rock passa a coexistir em múltiplas linguagens ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o centro mais transformador da década não está no espetáculo, mas na interiorização do rock. O pós-punk surge como resposta ao impacto do punk, reorganizando sua energia em forma emocional e atmosférica. Joy Division ocupa o eixo dessa virada. Sua música trabalha com peso psicológico, repetição e vazio, deslocando o rock da explosão para a tensão interna. A presença de Ian Curtis reforça essa dimensão existencial, onde o som deixa de afirmar e passa a refletir colapso e sensibilidade.
A partir daí, The Cure expande essa atmosfera em camadas mais melódicas e amplas, enquanto The Smiths traz lirismo, ironia e fragilidade urbana. The Pretenders conecta essa nova sensibilidade com a herança mais direta do rock tradicional. Paralelamente, o hard rock também se reorganiza em uma forma mais espetacular e acessível, e é nesse ponto que o Guns N' Roses surge como síntese contraditória da década. Recupera a energia crua dos anos 70, mas incorporando o excesso visual, a teatralidade e a estética fragmentada dos anos 80, funcionando como ponte entre o hard rock clássico e o rock de arena da virada para os anos 90. O que define os anos 80, nesse ponto, não é uma direção única, mas a coexistência de dois mundos: o espetáculo, que vem dos anos 70, e a interiorização que nasce do pós-punk. Nos anos 90, o rock herda diretamente a tensão deixada pelo pós-punk dos anos 80. De um lado, a interioridade, a atmosfera e a fragmentação emocional; do outro, a necessidade de devolver ao rock uma forma mais física e direta. Essa herança se divide em dois caminhos principais: o indie e o grunge, que reorganizam o cenário a partir de princípios diferentes, mas complementares. O indie nasce como continuidade do espírito do DIY dos anos 70, agora já estabilizado como circuito cultural próprio. Nesse processo, R.E.M. funciona como uma ponte fundamental. Surgido no início dos anos 80, dentro da herança pós-punk, o grupo ajuda a consolidar uma nova sensibilidade alternativa que prepara o terreno para o indie rock dos anos 90. A partir daí, bandas como Pixies e Pavement transformam essa lógica em estética, com produção independente, estruturas menos grandiosas e foco em identidade autoral. O rock passa a existir com força fora do centro da indústria, em redes menores, mas culturalmente decisivas. Ao mesmo tempo, o grunge surge como resposta direta ao desgaste do rock dos anos 80. Em Seattle, Nirvana cristaliza esse movimento e devolve ao rock uma energia crua, direta e emocionalmente instável, enquanto Pearl Jam amplia sua dimensão mais clássica e performática, e Soundgarden e Alice in Chains aprofundam o peso, a densidade e a melancolia do som. Nesse ponto, o rock dos anos 90 não é nem excesso técnico, nem pura interioridade. Ele é colapso e reequilíbrio ao mesmo tempo. O indie preserva a fragmentação e o DIY como linguagem permanente, enquanto o grunge devolve ao rock a urgência física e emocional que havia sido diluída na década anterior. Nos anos 2000, o rock já não se organiza mais como um sistema de movimentos claros, como nas décadas anteriores. O que surge é uma dispersão. O gênero deixa de ser uma linguagem central da cultura jovem e passa a se fragmentar em múltiplas vertentes, muitas delas herdando diretamente o indie dos anos 90 e o pós-punk dos anos 80. Nesse cenário, o Radiohead ocupa o ponto mais importante da transição. A banda não apenas continua o caminho do alternativo, mas dissolve a ideia de rock como forma fixa. Em álbuns como Kid A, a estrutura tradicional de banda é abandonada em favor de texturas, fragmentos eletrônicos e desconstrução da canção. O rock deixa de ser canção e passa a ser ambiente, ruído organizado e linguagem em mutação. Ao redor disso, o indie dos anos 2000 se consolida como estética global. The Strokes resgata uma energia mais direta e urbana, reinterpretando o rock de garagem com linguagem moderna, enquanto Arctic Monkeys amplia essa ideia para uma nova geração, conectada à internet e à circulação digital de música. Ao mesmo tempo, outras bandas continuam expandindo o legado alternativo dos anos 90, como Muse, que mistura peso, eletrônica e teatralidade, e Coldplay, que leva o rock para uma dimensão mais pop e atmosférica, já distante da urgência original do gênero. Nesse ponto, o rock já não é mais um eixo central único, mas um conjunto de sobrevivências, transformações e dissoluções. Ele continua existindo, mas já não organiza a cultura como antes.